A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje, então, nós vamos gravar mais um estudo. Irmãos, na verdade, esse, irmãos, é o sétimo estudo, esse estudo escatológico do canal, que começou lá com o vídeo dos 7 selos do Apocalipse, as 7 trombetas e as 7 taças. E aí nós fizemos, então, esse é o sétimo vídeo. Irmãos, na verdade, comecei a estudar esse assunto de Efésios 2, e aí foi necessário o conhecimento de toda essa parte anterior para que pudesse fazer uma explanação mais completa. Então hoje nós vamos então estudar, irmãos, Efésios capítulo 2, do verso 11 a 22, tá bom? Os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo, tá bom? Então começamos pelo verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vos noutro tempo eras gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Circuncisão, aquele sinal dos judeus que começa lá em Abraão, né, irmãos? É nesse sentido. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Claro que aqui fala, né, irmãos, que os gentios eram separados dos judeus, porque a nação de Deus era Israel, né, irmãos? Isso, então tem a explanação aqui, a explicação, lá em Êxodo 19, do verso 5 ou 6, quando eles estão, a nação de Israel está saindo do Egito ali através de Moisés. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Né? Deus pede para Moisés levar esse recado para o povo, porque Deus queria um concerto com o povo. Se o povo concordava ter o Deus de Israel, Jeová, como seu Deus, e aí Deus teria Israel como seus filhos, a sua nação. Por isso que fala aqui que tinha concertos, os concertos da promessa. Né? Então a gente pode checar isso lá em Êxodo 19, de 5 ao 6, e o povo de Israel seria um reino sacerdotal e povo santo. Aí eles fizeram lá o bezerro de ouro, tal, aí o Senhor quebra, né, esse concerto, e aí fez uma série de leis ali para que o povo pudesse servi-lo, né, uma série de leis. Então, essa é a primeira parte aí do estudo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Aqui então Paulo, nessa carta de Efésios, né, irmãos, ele vai falar que através de Cristo Jesus, né, irmãos, através da cruz de Cristo, os gentios que estavam longe, então eles chegam perto. E aqui em Colossenses 1:20 fala da reconciliação. A cruz de Cristo traz a reconciliação, na verdade, do céu com a terra, dos dois reinos de Israel e os gentios com os judeus. Né? Então aí fala aqui no capítulo 14, no verso 14 de Efésios 2, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e derribando a parede de separação que estava no meio. Então, irmãos, essa parte aqui, tirada de Isaías e tirada de Miqueias também, né, fala que Cristo é a nossa paz. Nós fizemos um estudo específico de Miqueias 5. Aí depois nós vamos deixar o link lá no canal. Isaías 57:19. Eu crio os frutos dos lábios, paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu sararei. O Senhor falando que ia criar um tempo de paz, tanto os que estão perto, Israel, quanto para os gentios que estavam longe. Então, viria esse tempo de paz. E isso tudo, irmãos, começaria com Cristo, através da crucificação dele, né, irmãos? Ele nos transformando, essa transformação, criando esse reino sacerdotal,
mas esse reino vai ser implementado, né, com a ressurreição para a igreja e para os judeus que não creem no Messias, mas que creem em Deus, entrarão no reino milenar, sendo governado pelo próprio Senhor Jesus. Eles verão com os próprios olhos a volta do Senhor Jesus. Miqueias 5:5. E este será a nossa paz, quando a Assíria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios. Levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esse foi um estudo anterior que nós fizemos, irmãos, de Miqueias 5, né? Então, ele falando que levantaria quando a Síria, né, o reino do adversário, a Síria, quando vier lá, levantaria sete pastores e 8 príncipes. Os 7 pastores são os 7 Espíritos de Deus que estão em Isaías 11, verso 2. E os 8 príncipes seriam os 8 Espíritos de Deus, né, que são os 8 dons do Espírito Santo que está lá na carta 2 Pedro, capítulo 1, de 5 a 7. Irmãos, esse período aqui, bem escatológico da carta de Efésios, olhando lá para o período, para a última semana, mais especificamente para o período da grande tribulação nos 3 anos e meio, né? Período específico da grande tribulação. Aí, irmãos, eu vou deixar esse link no comentário e na descrição do vídeo. Por isso que eu coloquei aqui para os irmãos, recomendo que os irmãos assistam esse vídeo aqui, esse estudo de Miqueias 5, os 7 pastores e os 8 príncipes. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, né, irmãos? Então, há aqui uma referência à estrutura de separação do templo que dividia o átrio exterior dos gentios do de Israel. Esta barreira, com os avisos escritos, acha-se descrita por Joséfo, lá no livro de Joséfo, Guerras. Um desses avisos em gregos foi descoberto em 1871 e agora está em Constantinopla. É nestes termos que está escrito, nenhum estrangeiro deve entrar dentro do recinto do templo. Todo aquele que for ali apanhado deve atribuir a si próprio a culpa cuja consequência é a morte. Paulo foi falsamente acusado de ter desprezado esta disposição. Lá em Atos dos Apóstolos 21, verso 28 e 29. Diziam que Paulo lá tinha levado um grego lá e tinha entrado com ele no templo. Nós sabemos que o templo tinha lá o lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote, aí o lugar santo entrava os sacerdotes, aí o átrio exterior ali, os judeus, depois as mulheres judias, e depois dali para fora ali eram os gentios, não podiam, tinham um limitante. Aqui está escrito a parede de separação, então os gentios e os judeus não tinham esse acesso lá ao templo. Na sua carne desfez a inimizades, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus, toda a lei, quando nós conhecemos a lei mosaica, o Antigo Testamento, tudo isso aponta para Cristo. Então, os preceitos da lei, a morte dele como o cordeiro pascal, mais do que isso, o sangue dele vertido, expiação, né? Entre outras coisas. Mas sempre quando nós enxergamos a lei, né, os judeus muitas vezes quando eles se baseiam na lei mosaica, eles esquecem de Cristo. E nós, pelo contrário, quando nós conhecemos a lei aponta para o Senhor Jesus, para Cristo. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, a cruz, irmãos, o que foi? A cruz foi uma reconciliação que o Senhor fez entre o céu e a terra, fez entre judeus, as duas, a casa de Israel e a casa de Judá, precisava ser novamente ajuntada, foi separada lá depois de Salomão, os dois reinos foram unidos, e também o Senhor uniu os judeus e os gentios.
Aí coloquei uma observação aqui, irmãos, comentar a relação dos 12 chifres das duas bestas, que a besta quer dizer fera, né, com as 12 tribos de Israel. Quando nós fizemos o estudo de Miqueias, lá, irmãos, nós olhamos lá os 8 príncipes e os 7 pastores e os 8 príncipes. A besta tem 7 cabeças e 8 chifres no período da grande tribulação. Para combater essa besta de 7 cabeças e 8 chifres, então vai ser levantado, né, irmãos, no sentido, o Senhor vai fazer uma unção, nós vimos isso nos vídeos anteriores, que através dos 7 Espíritos de Deus e dos 8 dons, nós vamos combater. Irmãos, mais do que isso, irmãos, que não foi falado no estudo aqui de Miqueias 5, porque eu deixei para falar isso justamente quando nós fôssemos estudar Miqueias 2 aqui. O que acontece, irmãos? Nos 7 anos ali, nesse período, irmãos, a besta se levantará, uma besta do mar, que ela tem 7 cabeças e 10 chifres, antes do período da grande tribulação, nos primeiros 3 anos e meio. E essa besta vai se unir com a besta da terra, que ela seria uma cabeça e tem mais 2 chifres. Se nós unirmos 10 chifres da besta do mar, mais 2 chifres da besta da terra, temos 12 chifres. E esses 12 chifres foi combatido, irmãos, será combatido, né, através da cruz de Cristo, porque nesta união que o Senhor fez, né, das 12 divisões, das 12 tribos unidas, os judeus e os gentios do céu com a terra, então vai combater. Na verdade, o Senhor cria a parte dele e o adversário tenta fazer alguma coisa parecida da parte dele. Então ele cria nas configurações das nações lá, justamente esses 10 chifres da besta do mar e os 2 chifres da besta da terra, para combater a cruz de Cristo, irmãos. Mas nós sabemos que ele é perdedor. Mesmo no período da grande tribulação, né, irmãos, na última semana, o Senhor virá com unção as 2 testemunhas sobre os judeus e os gentios para combaterem o adversário. Ezequiel 37, 16 a 17. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Por quê, irmãos? Por exemplo, Judá, a tribo de Benjamim, se uniu a Judá. Paulo fala que ele é judeu, porque ele era da tribo de Benjamim, porque Benjamim e Judá viraram um reino só, o reino de Judá. E tinha levitas também ali com eles, nesse sentido. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, o reino do norte, né, irmãos? E por toda a casa de Israel, seus companheiros. Então ali, Efraim e Israel, as tribos do norte, irmãos, se juntaram a Efraim, Aser, né, irmãos, as demais Simeão, as demais tribos e alguns levitas também, né, irmãos, podem ter ficado com eles. Por isso que fala aqui, Efraim e os seus companheiros e as outras tribos que ficaram com Efraim e ajunta um ao outro para que se unam e se torne um só na tua mão. Então, ia pegar um pedaço de madeira, escrever lá Judá, né, e Efraim, os 2 reinos, para fazer a união. E quem que fez essa união? O Senhor Jesus fez isso através da cruz. Ele fez essa união. Ezequiel 37, lá no Vale dos Ossos Secos. Aí então, 17 aqui de Efésios 2, continua, irmãos. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, é um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e família de Deus. Então, aí fala,
né, irmãos, que continuando falando do Senhor Jesus, o trabalho que ele fez na cruz, essa união dos gentios e os judeus. E através dele, todos nós temos acesso a Deus no mesmo Espírito, né? Aqui, Isaías 57, 19 a 21, fala, esse verso repetido, né, mais completo: eu crio os frutos dos lábios. Paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Mas os ímpios são como um mar bravo, que se não pode aquietar e cujas águas lançam de si lama e lodo, né, irmãos? Através da luz do Senhor Jesus aparece a impiedade do ímpio, né? Fica mais claro. Os ímpios diz o meu Deus, ó meu, os ímpios diz o meu Deus, não tem paz. O ímpio não tem paz. A paz será dada para o povo santo, para o povo de Deus, né? O Senhor que vai nos trazer a paz através do estabelecimento, né, da ressurreição da igreja e do estabelecimento do seu reino, o reino milenar. Aí Ezequiel 37, 19 a 22, continuando falando da cruz. Tu lhe dirás, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, a união lá da cruz, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão, né, a união das 12 tribos. E os pedaços de madeira sobre que houveres escritos estarão na tua mão perante os olhos deles. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. A promessa da terra prometida, né, irmãos? Israel espalhado por todo o mundo, chegará o tempo da volta deles para a terra de Israel. Irmãos, porque o Senhor Jesus voltará em cima do Monte das Oliveiras e muitos judeus verão, né, com seus próprios olhos a volta do Senhor Jesus. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. O Senhor Jesus volta em cima do Monte das Oliveiras, e um rei será rei de todos eles, o próprio Senhor Jesus. E nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, né, irmãos? Porque agora o Senhor Jesus vai estabelecer um único reino. Verso 20 de Efésios 2, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo Jesus é a principal pedra da esquina. Irmãos, aqui eu coloquei Zacarias 12, que fala justamente da volta do Senhor Jesus, né? Os olhos que verão o Senhor Jesus voltando e aquele sentimento de pesar por eles ter rejeitado o Senhor Jesus. Salmo 118, 22 e 24. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos nele. Irmãos, regozijo e alegria no Senhor, hoje nós temos isso de forma espiritual, mas com a volta do Senhor Jesus, a igreja vai ressuscitar, né, irmãos? Será dali para frente é só alegria e regozijo. E a nação de Israel, irmãos, os que não creem no Messias, eles terão o Senhor Jesus, eles entrarão no reino milenar e terão o Senhor Jesus como rei. Vai ser um reino de paz. O reino milenar é um reino de paz com o governo do Senhor Jesus. Engraçado, irmãos, e interessante, ali em Miqueias 5, quando o Senhor Jesus, quando ele veio e ele morreu na cruz, ele foi morto como cordeiro, o adversário, um grande leão, e ele um cordeiro, mas nessa volta dele vai ser ao contrário, né? O Senhor Jesus vai se tornar um leão, né, irmãos? Vai governar com vara de ferro, e os ímpios serão estraçalhados como uma ovelha, né? Quando um leão pega uma ovelha, faz o inverso.
no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Que fala, irmãos, que nós somos templo, porque hoje os judeus, o templo lá foi derrubado, né, lá por volta do ano 70, Tito, general Tito, romano, derrubou o templo e os judeus ficaram sem templo, mas na verdade nós somos o templo do Espírito Santo, né, irmãos? E aqui o corpo humano tem 3 camadas. Lá o templo de Jerusalém ele era feito de pedra, revestido de madeira e ouro. E o corpo humano, né, irmãos, nós temos a camada aqui de pele, de tecido, tem a endoderme, a parte interna, a mesoderme, a parte do meio e a parte externa, exoderme, a parte externa, né, irmãos? E o corpo humano mesmo ele é dividido em várias partes, cabeça, em 3 partes, cabeça, corpo e membros, né, irmãos? A parte superior, os braços, né? Nós temos a mão, o braço e antebraço, os dedos, também ele é dividido em 3 partes. Então tem várias divisões de 3 no nosso corpo. E o templo era dividido, ele tinha, né, essas 3 camadas também. Tudo isso só para simbolizar que o homem ele é feito pela mão de Deus, foi criação divina e ele tem essa assinatura de Deus. E o templo tinha também, né, irmãos? E nós somos templo do Espírito Santo. Então, nós vamos parando por aqui, irmãos. Esse era o estudo de Efésios 2. Foi, irmãos, na verdade, os 6 vídeos anteriores escatológicos, a não ser aquele do Pai Nosso, que foi diferente, tinha o objetivo de dar, irmãos, a estrutura para nós entendermos a carta de Efésios 2, que Paulo resgata todo esse conhecimento da Bíblia. Tá bom, queridos? Paramos por aqui. Deus abençoe a todos.